Eu estava navegando em uma rede social e de repente eu vi um culto ao vivo, né? Uma live. E entrei e fiquei ali assistindo um culto, maravilha, glória a Deus. O pregador estava pregando acerca do chamado de Saulo de Tarso. E na mensagem ele falou cada coisa que eu fiquei assim, de meu Deus, que é isso? Ele estava falando acerca dos arguilhões, né? Ele disse assim, aquela palavra em que Jesus diz para Saulo: "Ó, quão é difícil para ti lutar contra os meus arguilhões." E ele disse que os arguilhões é um soldado que vai para a guerra, que está preparado. Então, os arguilhões eram os apóstolos que Paulo estava perseguindo. E era muito difícil para Paulo eh, perseguir, né, os apóstolos de Jesus, ou seja, os soldados que estavam em batalha. Mas, na verdade, arguilhão é isso aqui. Isso aqui é um arguilhão, uma vara pontiaguda, né? Aonde os trabalhadores, quando estavam no campo trabalhando com gado, com arado, e que o boi ele estava trabalhando devagar, então ele cutucava o boi com esse ferro. É isso mesmo que você está vendo. É duro, né? É terrível. O coitado já está trabalhando e ainda fura para que ele desperte e acelere o trabalho, o processo. E assim era usado esse arguilhão. Mas não existe apenas esse arguilhão, existem outros arguilhões. Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer que o arguilhão da morte é o pecado. Você vê que as pessoas fazem o símbolo ou fazem uma figura da morte com a foice, com um bico, ou seja, o arguilhão. E a palavra vai dizer que o arguilhão da morte é o pecado. O próprio Paulo vai usar essa expressão lá na frente, que ele vai entender aquilo que foi usado para ele entender o que acontece no processo daquele que quer impedir, daquele que está emperrando a obra do Senhor. Assim, Paulo usou também lá na frente o que foi usado para ele entender. E isso aqui também que está nessa botina, isso aqui também é um arguilhão. Muitas pessoas acreditam que o arguilhão em que se fala ali, em Atos dos Apóstolos capítulo 9, com relação a Paulo, falava acerca desse arguilhão aqui, que é uma vara pontiaguda. Mas outras pessoas, e eu também, acredito que não era esse tipo de arguilhão que se referia ali o Senhor. Eu acredito que seja mais esse aqui, né? A qual é usado na botina do cavaleiro. E quando o cavalo está emperrado, ele usa isso aqui na barriga, no ventre do animal, do cavalo, para que ele ande mais rápido. Mas eu acredito que não está escrito isso, é o que eu que acredito. Eu acredito que é desse que está falando, desse arguilhão. Por quê? Porque Paulo ia com tanta raiva, com tanto ódio em perseguição aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, e eu acredito que ele esporava, porque isso aqui também chama-se espora, né? Aqui no Nordeste nós chamamos de espora, mas é um arguilhão, aquilo que cutuca para acelerar o processo. E eu acredito que pode ter sido essa aqui, porque Paulo era alguém, um soldado que estava montado em um cavalo. Eu acredito que ele estava acelerando o cavalo, vamos dizer assim, para chegar mais rápido ali naquela perseguição em Damasco para chegar até os apóstolos. Então, uma pequena palavra aqui fica até de ensino para você, de conhecimento, que o arguilhão não se refere a uma pessoa, a um soldado. O arguilhão não é um soldado, como o pregador estava lá dizendo. O arguilhão não é um soldado em batalha, um soldado valente. Não, o arguilhão é algo pontiagudo que usa para acelerar o processo, para aquilo que está emperrado, né, ele fazer com que ande mais rápido. O contexto vai nos ensinar que, na verdade, Paulo estava tentando impedir o avanço da obra do Senhor. Estava querendo atrasar aquilo que Deus queria que acelerasse.
Então, na verdade, Deus estava dizendo para Paulo: olha, Paulo, assim como você usa esse arguilhão para que o seu cavalo ande mais rápido, para que você chegue mais rápido aonde você quer. Duro é para você querer atrapalhar a minha obra, porque eu vou usar o meu arguilhão até você cair, para você entender que eu quero que você deixe a minha obra crescer, que você deixe a minha obra acelerar no processo normal. Não emperre, não tente impedir. Era isso que Deus, através daquela visão, através de Cristo, queria ensinar o apóstolo Paulo. Então, fica aqui a lição. Arguilhão é não apenas isso aqui que eu trouxe para você, tem muitos outros arguilhões, algo pontiagudo para destravar aquilo que está emperrado. Uma agulha em um carburador de uma moto, isso também é um arguilhão, e assim por diante. Então, existe muitos arguilhão, mas não tem nada a ver de ser um soldado valente ou coisa desse tipo. Espero que você tenha entendido e compreendido, e até a próxima.